Coritiba teve a primeira chance com Matheus Galdesani. O Atlético respondeu com o volante Igor, que perdeu na pequena área. Aos 17 do primeiro tempo, o meia Anderson saiu contundido. Deu lugar a Thomas, que mudaria a história do jogo. Com 31 minutos, Henrique Almeida bateu rasteiro e Clever aceitou. 1-0 Coritiba. 3 minutos depois, Neto Berola chutou de fora da área e Clever aceitou de novo. 2-0 Coxa. Da entrada da área, Walter bateu pela linha de fundo. 17 do segundo tempo, cruzamento de Bruno Pacheco e Walter pegou de primeira. Golaço, sem chances para o Wilson, 2-1. Mas aí, Thomas entrou em cena e de fato mudou a história do jogo. 20 do segundo tempo, falta de longe, 3-1 Coritiba. 25 minutos, outra falta com Thomas, outra falha de Clever. 4-1 Coritiba. Fim de jogo no Couto Pereira. Graças a Deus ali fui feliz ali nessas duas cobranças de falta, né? Mas não ganhamos nada ainda, acho que tem que manter o pezinho no chão, que é simplesmente a primeira rodada ainda. Todos nós procuramos e colocamos para os nossos atletas a importância de jogar forte no Couto Pereira. Então, dessa forma fomos construindo o resultado, fomos criando as oportunidades. Olha, daqui a pouco tem a chegada do Atlético hoje à tarde, com muitas entrevistas feitas pelo Humberto Castro. Antes das opiniões aqui do pessoal, eu quero colocar a pergunta do dia no ar, que é referente sobre o goleiro Clever, que, claro, foi o grande personagem do jogo ontem, né? Depois das falhas contra o Coritiba, Clever deve perder a posição de titular no Atlético? Você manda a sua resposta no WhatsApp 62985991000, pelo nosso facebook.com/PUCTV Esporte, sem o S, e tem também o Instagram, @PUCTV Esportes. Evandro Gomes, 3 senões sobre a arbitragem cearense. Primeiro delas, um pênalti, quando estava 0-0, não dado para o Coritiba. Com 2-0, um gol do Atlético anulado de forma equivocada. O Everaldo não estava impedido. E a falta do terceiro gol, o gol do Kleber Gladiador, ela não aconteceu. Ele chutou o chão, não foi, Evandro? Foi a falta sofrida pelo Kleber e a falta batida pelo Tomás Bastos. Que pegou no travessão e entrou. Isso, foram detalhes que eu citei ontem na transmissão da Rádio 730 e com erros grosseiros da arbitragem. Aliás, o árbitro cearense, o Luiz César Oliveira, ela foi desastrosa em todos os sentidos. Do ponto de vista em que o jogo, às vezes, tinha faltas violentas e ele não marcava. Há um critério que ele adotou, mas um critério errado, porque a falta tem que ser marcada. Ele não dava contra o Atlético, não dava contra o time do Coritiba também. Agora, esses erros aí foram grosseiros. O mais grosseiro deles, talvez, o do gol mal anulado. Culpa do Bandeira. Também. O cara estava bem em cima da jogada, em cima do jogador que recebeu a bola, que estava dando a condição. Era mais de metro de condição que dava o jogador do Coritiba. Mas se o Atlético perder um jogo por 4-1, a derrota em si seria normal, não fosse pelo placar de 4-1, numa noite super infeliz do goleiro Kleber. O Kleber pega muito. E, sinceramente, Jean... Assim, ele pegava ano passado, né, Pasqueto? Esse ano ele pegou não, também, o campeonato goiano dele foi horrível. Não, contra o Rio não Verde, teve. ele entregou a rapadura. Qual jogo contra o Rio Verde? Contra o Rio Verde. Qual foi? Se não me engano... Eu não lembro. Foi lá. Eu acho que ele pega muito. Perdeu lá, foi lá. Eu, sinceramente, fiquei com dó dele. Ele foi mal lá. Ele, contra o Goiás, ele não foi bem no gol contra o Thiago Luiz. Do Thiago Luiz, o segundo gol do Goiás, nós contestamos. Eu já acho aqui. que o Thiago Luiz... Não, eu, à época, eu contestei o Roger Carvalho. E assim, ele não fez um grande campeonato. Você não lembra de uma grande defesa do Clever nesse campeonato, atuações discretas. Não teve nenhum jogo do Atlético que ele foi o destaque, como foi na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vive uma má fase.
Esse é um fato, né? Não é um mau goleiro, Pegou, mas a fase fechou o dele é gol muito lá ruim. contra o Flamengo. Exatamente. Não A foi mais bem recente assim. dele. Assisti Foi o jogo, anteontem. Não. Assisti o jogo. Pegou não foi, muito, velho. Não, pegou bolas. Foi 0 ele a 0, pegou uma ele bola pegou muito. ótima e as outras bolas defensáveis. Teve nem assim uma defesa Eu extraordinária naquele prefiro jogo. acreditar, viu, André, que foi uma noite de zica do Clever. Ele é bom goleiro. Não querendo até influenciar, que a gente tá com enquete aí com o torcedor, mas eu tô mais ou menos assim com o pensamento do Jean. Eu imagino que no futebol, no Campeonato Brasileiro, que é uma competição em alto nível, todos têm que entrar na plenitude da forma e de fase. E não é admissível o goleiro falhar em 3 de 4 gols sofridos em uma partida. E o Atlético, com o Walter, o que você achou? Melhorou, criou oportunidades, criou várias chances de jogo, tem condições de fazer um bom Campeonato Brasileiro, tem condições de evoluir, perdeu só por causa das falhas. Se não fosse isso, poderia ter empatado o jogo, poderia ter equilibrado a partida, às vezes poderia até ter perdido o jogo também, mas com certeza seria por um placar menor e de uma forma mais equilibrada. Gostou do Walter, Jean? Gostei, achei o gordinho com mobilidade, com apetite para jogar, sem trocadilho e com muita disposição, um jogador sempre bem posicionado, um cara que sabe servir os companheiros, foi assim com o Everaldo no gol mal anulado do Atlético, foi assim, né, um lance de rara precisão, uma bola difícil, pouco ângulo, pega de chapa, né, no ângulo trocado do goleiro. O Walter foi muito bem, né, parece que se preparou, né, até algumas pessoas disseram, tá fora de forma, tá acima do peso, mas ele sempre foi um pouco acima do peso. Nunca esteve em forma. Mas... não vai diminuir mais do que Não, isso não aí, vai, esse é o limite Pode dele, esquecer. agora fisicamente ele tá bem. Gostou, Agora, Evandro? Esquecer, ele é o que mais treina lá no Atlético e não diminuiu. Gostou do Walter, Não, Evandro? simplesmente para mim foi o melhor jogador do Atlético, disparado. Também acho. Foi ele que fez as assistências melhores. Assim, é alvissareira a notícia de que ele aguentou o tempo inteiro, né? Porque a preocupação era se ele aguentava jogar pelo menos 45 minutos. Ele jogou 90. E sem ser omitido do jogo, participando, Exatamente, né, Evandro? jogou no nível alto. É um jogador que causa preocupação aos adversários. Ainda não é aquele Walter que passou pela primeira vez no Goiás, aquele jogador que se consagrou aqui passando pelo Goiás da primeira vez. Mas é um Walter que pode ser super importante para o Atlético. E o Atlético agora tem uma sequência de jogos que é terrível.